Deixa eu ver como é que está aqui. Pronto, já estamos ao vivo. Já. Eu não... Deixa eu ver. Agora está certinho. Boa noite, gente. Vamos ver aí. Deixa o pessoal chegar para ver se está certo. Ver quem está conosco aí. Boa noite, vocês que estão chegando. Puxa a almofadinha, senta no chão, que hoje a gente tem papo de metro com o Glauber. Glauber já está aí conosco. Vai contar os contatos dele multidimensionais. Todo mundo querendo ouvir. Glauber, a tua história realmente não é fácil, não. E é bem longa, né? Tem que ter vários Quando eu capítulos. terminou de contar, apareceram outras coisas, né? Uhum. É muita E, coisa sim. para contar. E Deixa eu aí, ver pessoas chegando. Acho que as pessoas estão chegando. Bom, a gente quis começar realmente, a gente ser pontual, a gente marcou 8h30, então a gente só vai dar mais um tempinho para quem está pegando agora. E aí, o Glauber tem tanta coisa para contar para a gente que a gente não pode perder tempo. Né, Glauber? Hoje, eu estava vendo, né, o seu vídeo que você postou lá na praia, e nessa semana tinha muitas pessoas me perguntando, né, como conseguir manter uma energia melhor, porque a depressão parece que está aumentando, né? Esse magnetismo parece que está aumentando as pessoas. Aí vendo aquele vídeo, eu lembro que eu falo para as pessoas que, tipo, elas querem um gatilho e lembrarem do lugar como aquele, né, que você está hoje. Que aquilo ajuda a criar uma frequência boa, né? Se elas tiverem sempre em mente um lugar como aquele, um momento de tristeza, lembrar de algum lugar, né, acaba ajudando. Às vezes O a que gente ajuda não muito consegue contato. fisicamente para o lugar, mas se a gente tiver na nossa memória um lugar bacana Sim. assim, a gente pode acessar, né? Sim, ou se foi no lugar, né, aí memoriza aquilo e usa para outros momentos, né? E isso ajuda também até para ter contatos, né? Sim. Com seres elementais, né? Que Eu estão me lembro perguntando. que eu, bem novinha, quando eu comecei a trabalhar na empresa do pai da Natália, né, do meu ex-companheiro, ele tinha uma imobiliária e a imobiliária tinha uma recepção. Então, eu fui trabalhar lá como recepcionista. Foi o meu primeiro emprego mesmo, até, de carteira assinada. E aí era assim, um lugar, pensa num lugar quente, pegava o sol todo da tarde, sabe? Quente. Pegava fogo, era uma porta de vidro, eu ficava atrás daquela porta de vidro, mas num calor insuportável. E, gente, às vezes eu me pegava totalmente fora dali. Era ruim porque eu era recepcionista, então o telefone toda hora tocando. E ele brigava, ele queria que a recepcionista ficasse sentada, plantadinha ali no Tem que sol. mexer. Não podia ir para o salão para conversar com os corretores. No salão tinha ar-condicionado, e ali naquele pedacinho não tinha. Então É bom era que tinha a vitamina D garantida, né? isso. Eu conseguia, às vezes, me transportar. Eu ia assim, Sim. pensamento ia longe. Ajudou no seu despertar, né? Porque tomava na pineal, né? Todo dia, a vitamina D. Às vezes era Então, parte do plano, né? Do ser já, né? já era, já para. Porque eles fazem isso mesmo, né? Eles vão colocando situações que a gente nem percebe, só vai entender depois de anos. Né? É verdade, ela vai ver que era para pegar sol ali no Kengo todo dia. Mas se a gente tiver uma memória de algum lugar assim, eu me transportava. Transportava para as praias, que eu sempre aqui, desde menina, né, que eu sempre tive praia e tudo. Sim. E eu ia com a minha mente para um outro lugar. Então, às vezes, estou falando isso assim, porque eu sei que para mim hoje em dia é fácil, o tipo de vida que eu tenho, né? Eu consigo, às vezes eu não estou bem, pego meu carro e vou para a praia, vou para a cachoeira, como vocês mesmos que me acompanham veem, que de vez em quando eu estou em lugares diferentes. Mas tem pessoas que não têm condição, porque está trabalhando, está preso num horário fixo ali de trabalho. Então, não necessariamente, às vezes a gente precisa ir. Se você conseguir realmente ir se limpando e se organizando mentalmente, espiritualmente, você consegue sair daquela frequência só lembrando, acessando um lugar que você já teve, né? Então, isso é bem interessante.
Ó, o pessoal já chegando aí. Agora acho que já dá para você começar a contar. Eu não lembro nem onde você Sim. parou. Eu não lembro se eu falei a parte que eu comecei nas religiões. Acho que comecei a falar, Sim, né, sobre que isso, você né? falou que você foi Sim. evangélico, né? Uhum. Mas eu não lembro se uma vez eu falei que eu fui chamado lá na frente da igreja, né, Não, o acho que não. pastor. Você já foi na igreja evangélica, você sabe como é, né, mais ou menos? Uhum. Que ele Sim. chamou lá na frente, né? E aí um amigo meu falou que eu vi extraterrestre, foi esse pastor. E aí esse pastor me chamou lá, junto com um monte, né? Uhum. E aí aquele ritual que faz a gente passar vergonha lá, quem que é o novo aqui, aí você ergue a mão, a igreja inteira fica olhando, né? Então, o pastor me chamou e começou a orar, e aí não estava funcionando, né? Mas, tipo assim, eu transformei aquela vibração, tipo, num mantra, numa energia. Aquilo estava fazendo bem. Só que começou a gritar muito, e aí já começou a me incomodar. E aí ele me pegou e viu que não estava resolvendo nada. Ele me pegou e puxou para debaixo do braço dele. E estava muito ruim ali, né? Porque ele estava suando, acho que ele estava o dia inteiro ali. Aí eu comecei a passar mal. Mas isso o quê? Para Né? espantar o que ele supostamente achava que estava contigo? É porque, sim, sim, é porque, né? Para muitas religiões, né? Extraterrestres são demônios, né? Caramba. Inclusive, eu faço muitos atendimentos que as mães relatam que as filhas, filhos são internados porque os médicos, né, falam que eles estão tendo alucinações, né? Uhum. E isso é apenas, às vezes, um desalinhamento e uma desinformação, né? Que chega a ter eles, então cria um pânico. Né? Então, voltando, o pastor começou a me puxar, a gritar, e aí não estava funcionando, né? E ele começou a apertar minha cabeça. Caramba. Daí, para me gritar de dor, mas aí não funcionou. Aí eu Uhum. falei, ó, estou bem. Eu coloquei a mão no meio do peito dele, daí ele sentiu uma energia também, né? Uhum. Daí depois do final do culto, ele me chamou. Aí eu comecei a conversar com ele, aí ele me falou também que estava com problema. Aí eu fiquei amigo dele, né? Eu aprendi muitas coisas, né? Nas religiões, mas eu filtrei, né? Estudei muita Bíblia. Uhum. Depois disso, eu quase me tornei pastor também, né? Mas daí, depois de um tempo, a minha mente começou a perguntar novamente, né? O que foram aquelas coisas que aconteceram? O que foi aquela nave que eu vi no estádio, né? O que são as Uhum. vozes? O que são essas silhuetas que aparecem me chamando? E aí, eu já tinha sido crismado em igreja católica, já tinha conhecido o budismo e não tinha respostas. Um dia eu fui numa banca de revista, e aí um rapaz que estava lá, ele começou a conversar comigo, e nós começamos a falar sobre ufologia, sobre seres, espiritualidade. Ele falou, aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, está abrindo um lugar que as pessoas vão falar sobre isso, né? Uhum. E aí eu decidi ir nesse lugar. Aí chegando lá não tinha ninguém, só tinha uma mulher lá. Eu falando com ela, ela falou que estava vindo um grupo, e na verdade nunca via ninguém. E todo dia eu ia lá, todo dia eu ia lá, e eu estava passando informações para ela, sobre meus contatos, sobre as minhas coisas. Uhum. E na verdade, então, eu estava ensinando algumas coisas para ela, né? Mas eu entendi que lá queria me ensinar as coisas, né? Aí nós acabamos virando amigos, porque naquela época também estava passando muitas coisas no Fantástico. Não sei se você lembra que tinha um, uma parte que eles falavam sobre os Greys, que Uhum. abriam um Teve uma época Grey, que teve bastante autópsia, reportagem lembra? sobre isso. E você Tinha já tinha autópsia. abandonado, você já não era mais evangélico. Você resolveu, então vou agora Eu ficava, estudar ufologia. eu ficava meio assim, né? Eu ficava em dúvida, né? E aí eu fui lá nesse local e eu Uhum. falei, puxa, mas esse local era para me explicar, né? Eu falei, Uhum. acho que eu vou voltar de novo para as igrejas, né? Não me deram resposta. E aí eu fui conversando, e aí apareceu algumas pessoas, comecei a trocar as informações, e aí um dia ela falou assim para mim que iria me levar a um lugar que eu iria ver alguns seres, né? Só que Uhum. ela não sabia que raça eram esses seres.
E eu tinha na média de uns 16 anos, eu acho, de idade, 16, 17. E eu falei para os meus pais que eu ia jogar videogame na casa de um amigo meu, né? Porque senão eles não iam deixar. Uhum. Então eu fui meio escondido com ela. Porque imagina eu falar, vou com uma mulher lá pro meio do mato, né? Ia ficar meio estranho. E aí, chegando lá nesse lugar, era um breu, não tinha nada, não tinha luz. E eu tava com a minha lanterninha, aquelas Rayovac, sabe, antiga, Uhum. que tinha uma luz amarela. Compridinha, E, assim, de patinha, né? e só tinha, acho que 2 pilhas, né, ali, então ela acabava Uhum. rápido. Uhum. Então eu acendi a lanterna e no mato a gente foi cortando. Eu falei, o que será que vai acontecer aqui, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Aí no meio do caminho a lanterna começou a falhar. Aí eu comecei a entrar em desespero. E eu parei num lugar assim com ela, passou 3 vultos amarelos, assim, muito rápido. Aí eu fiquei em dúvida o que era. Aí eu entrei meio que em choque. Eu falei, nossa, isso deve ser lobo, né? Nós estamos aqui no Uhum. Mato Grosso do Sul, né? Cheio de onça, cheio de lobo. E aí, a hora que veio o pensamento que era onça, eu assustei mais. Eu falei, puxa, mas 3 onças de uma vez ainda, né? Daí eu comecei a entrar em pânico. Eu não conseguia ir para frente, nem para trás. E a lanterna começou a piscar, piscar. Eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus do céu, por que que eu vim O que aqui, que eu né? vim E fazer menti, aqui? menti para meus pais, né? Uhum. Daí eu perguntei para ela o que é isso, né? E ela também não sabia, mas daí ela fingiu de séria. Falou, não importa, né? Eu falei, claro que importa, né? Se esses bichos pegam a gente, né? Ela falou, não, vamos para frente, porque eu não vou voltar. E aí eu tive que ir junto, né? Uhum. Não tinha muita escolha. E aí nós fomos subindo a montanha, né? E eu com medo, orando, 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 novamente eu estava virando evangélico, né? O Nessa medo hora voltou começou até. a voltar, e aí nós chegamos lá no topo dessa montanha, e aí ela me colocou lá, sentado, numa pedra, e ela foi, assim, uns 10 metros de distância, foi mais longe e me deixou lá, sozinho. Daí eu falei, o que que eu vou fazer aqui, né? Ela falou, fala com eles, né? Eu falei, mas não é assim, né? Uhum. Que funciona. Eles precisam querer. E já tinha passado um tempo ali, de repente começou uns barulhos, né? Muito estranho. Aí começou, tipo, um pisado muito forte, muito forte. Eu comecei a ver silhuetas de seres, né? Uhum. Mas eu não via eles, né? Aí ela falou, fala com eles, né? Eu falei, não, como eu vou falar com eles? Nem conheço quem é. Uhum. Aí eu comecei a entrar em pânico de novo, aí eu comecei a orar, né, de novo. Aí eu falei até em línguas, eu acho, naquele dia, porque estava muito assustador. E eu via que tinha mais, né? E aí eu não sabia mais o que fazer. Aí eu fiquei pensando, eles não vão se aproximar, né? Eu acho que a oração funcionou, só que eu tenho que aumentar isso. E aí eu comecei a meditar, né? Eu comecei a meditar e misturava oração, meditação, né? Só Uhum. que isso aproximava mais eles, eu sentia um campo muito, muito forte. E aí eu fui me acalmando, acalmando, eles foram se afastando. Eu me concentrei só ali, naquele local. E depois de um tempo, né, eu vi, tipo, abrir um portal e passar uma nave. E abrir um outro e a nave sair pelo outro. E aí depois disso, eu fui embora, né, muito assustado. E ela não soube me explicar o que era também. E ela achou que eu saberia quem eram essas raças, né? Ah, ela já tinha tido contato com eles e Ela achou tinha que tido, você fosse explicar para ela quem era aquele povo sim, ali. sim, sim, porque ela estava aprendendo também, né? Uhum. Só que aquelas raças eu não conhecia ainda, né? Aquelas formas eu não conhecia. Eu conhecia aqueles que iam lá no quarto,
né? Uhum. Mas que eram, assim, mais sutil, né? Eles chamavam meu nome e tudo, Uhum. e esses já eram mais, assim, já era mais no susto, né? Um barulho maior, né? Mais forte. Uhum. Eu lembro que um pisava no chão, que tremia o chão, era um barulho muito alto, né? Uhum. Emitiam sons que eu desconhecia. Você também não sabia. Agora, Não. só um parênteses do teu período de evangélico, só para eu poder entender mais ou menos, porque eu passei por isso. A minha tentativa de ser evangélica, porque a minha mãe resolveu ser, então ela me levou para uma pentecostal, ela frequentava e eu comecei a ir. Você sentia, talvez a minha pegada fosse menos ufológica e mais, não sei, talvez mais mediúnica. Assim, às vezes, determinados trabalhos que o pastor fazia, que ele falava, que ele chamava as pessoas lá para poder fazer, às vezes, até aqueles trabalhos de desobsessão, né? Sim, Eu sim. conseguia visualizar, às vezes, vultos ou situações muito rápido, assim, que eu lembro, eu tinha Sim. 12, 13, 14 anos no máximo na época, e eu sentia que não era nada daquilo. Por isso que eu fiquei, minha passagem Que, da linha evangélica foi muito rápido. Porque que eu os disse assim, vultos, não é isso que o pastor está falando, sim. sabe? Que Eu os vultos, né? entendi, eu via. Então, você não sentia isso dentro da igreja? Você Sim, chegou até a sim. ser pastor, estudar para ser pastor, mas tu não Sim, percebia sim. que. E, na verdade, a gente cria uma vibração lá dentro, né? Cria uma Uhum, vibração, mas, ao mesmo tempo, está desaprendendo coisas, né? Porque a Bíblia tem muitas partes distorcidas, né? uhum, Mas aquela frequência faz você ver, né? Os vultos, que não é diferente de lugar nenhum, né? E muitas vezes uhum. são seres mesmo, né? Às vezes extraterrestres, que muitas religiões chamam de anjo também, né? É, Pode ser também. que sejam os anjos também, né? Uma Uhum, forma de anjo, passando informações para eles, né? E muitas vezes tem revelações, né? Eles sim. falam que qualquer ser pode ir lá e tá vendo e passando para eles, né? Também essas informações para poder ajudar. E já E que é esses uma. seres que você viu lá depois entrou em contato contigo mais vezes? Tentaram se comunicar? Sim, sim. Depois de um tempo, eu. Chutei aqui. Pode. Eu que chutei. Ah, tá. Pensei que foi algum ser que Não. apareceu. Não. É, aí depois de um tempo eu fiquei com bastante medo, né? Porque eu não sabia, não tinha onde Uhum. ficar, né? Na época, nem a revista UFO, né? Falava nada, não tinha, né? É. Revistas, né? Tinha muito pouca coisa. E essa senhora também não sabia o que era, né? E eu comecei a contar para meus amigos, para meus parentes, né? Eles começaram a ficar loucos, me chamavam de louco, né? Ninguém acreditava, normal. É, e tipo, meus pais ficaram, né? Perderam, tipo, a confiança por eu ter escondido isso e ter ido lá, né? Eles falaram, puxa, o menino tá ficando louco, é mesmo, né? Uhum. Ainda foi escondido. Só que depois de um tempo começaram a aparecer outras pessoas, né? Que começaram a entender, isso foi aproximando, e os meus pais já eram contactados, né? Aí o meu pai, ele se permitiu, né, escutar, né? E ele falou assim, tipo, se ele fosse comigo em outro lugar, e visse, né, ele começaria a me escutar e entender. Uhum. Mas antes disso, ele falava um monte, né? Falava que tinha problema, que mesmo ele vendo, né, quando eu era mais novo, mesmo ele vendo comigo lá no estádio Morenão, ele me Uhum. chamava de louco, né? E daí, como eu montei um grupo, junto com essa senhora de novo, nós alugamos uma van, e aí os meus amigos decidiram ir comigo, o meu pai também, e uma ex-namorada minha também. Só que nós fomos em outra parte, né? Essa outra parte não era uma montanha, era um lugar reto, era uma pedra também, e, e ainda não tinha luz desse lugar, sabe? Era um breu mesmo. Uhum. E nesse dia começou atrás, montamos um grupo assim e tinha tipo uma floresta na frente, umas Uhum. árvores bem altas, uma pedra, e atrás começou as redemoinhos. É bem assim, só naqueles locais, eram 3 redemoinhos que ficavam. Uhum. Né? É como se começasse a manifestação ali
da Uma natureza, né? movimentação energética. Dos elementais, e estava todo mundo acelerado na adrenalina, né? E ao Uhum. mesmo tempo com medo, e ao mesmo tempo todo mundo olhando para mim, Eufórico. julgando, né? Menos a senhora que estava comigo, né? Uhum. E aí meu pai começou a ver umas luzes na mata, ele ficou encantado, a mente dele começou, né, naquele momento, a despertar novamente, ele entrou em choque, e os meus amigos começaram a ver também essas luzes, ver alguns seres, só que na minha frente, eu comecei a ver um ser, parecia um gafanhoto, devia ter na média de uns 7 metros a 9 metros, porque não dá para ter uma noção, né? Eu sei que ele era... É um insetoide, né? Então, eu acho que não era um insetoide. Não. Não. E aí, eu estava olhando, junto com essa senhora, Uhum. e eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça, né? Eu acho que isso é uma árvore, né? Um coqueiro. E quando eu pensei isso, ele virou a cabeça assim. Daí eu falei, não, isso deve ser o vento que jogou para lá, né? Uhum. Aí, quando eu pensei isso, ele fez assim de novo, né? Eu falei, é o vento mesmo. Só que daí, quando eu pensei de novo, ele jogou para o outro lado. Daí eu falei, não, se o redemoinho tá assim, deve estar passando o redemoinho lá e tá fazendo, né? Ele Daí ele começou a balança. fazer assim, ó. Aí ele começou a fazer assim, daí eu comecei a ficar assustado, porque daí eu vi que não tinha como fazer assim, né? Uhum. E era a silhueta certinha, de repente, eu vi uma mão, daí ele fez assim com a mão. A mão era assim, Uhum. fechada como se fosse uma pá. E aí eu falei, não, isso deve ser o galho, né? Deve ser o galho dessa árvore. Porque quando a gente tá assim no estado de êxtase, a gente não quer ver, né? A gente não aceita, né? A mente não deixa Uhum. aceitar. É, Eu eu falei, vi não, que aconteceu isso. deve ser o galho do mar. E aí a outra mão começou a mexer também. E aí era de lado, ele fazia de lado, aí ele começou a fazer de frente. Eu falei, não, é árvore, né? A nossa mente fica. É, Foi o que aconteceu comigo em conservatório. Eu, não, isso aí é uma luzinha lá. Tem uma lanterna pendurada numa vaca. sim, é reflexo, né? Das Reflexo. folhas. É, a gente vai pensando muitas coisas. A gente Uhum. não, por mais que veja, por mais que às vezes eles toquem em nós, às vezes não aceitamos. A gente quer ter essa vida que nós temos e não entrar em conflito, e, né? E a É. rotina, né? A rotina, Uhum. né? Verdade. E aí quando você quebra isso, que você começa a entender que você tem que ajudar outras pessoas, né? E acessar outras coisas. Então, daí, nesse momento, eu tava vendo ali sozinho, eu falei, pô, mas se fosse, as outras pessoas do lado iam ver, né? Uhum. E aí, nesse momento que eu falei isso, a senhora do lado falou assim, pessoal, quem tá vendo esse ser, ele tá chamando alguém e é para ir lá para frente, né? Daí eu olhei para ela, eu falei, não, ela deve estar, ela que deve ter telepatia, isso não é um ser, ela deve estar lendo a minha mente. Daí ela falou, pessoal, ele tá chamando alguém, né? Uhum. Eu falei, meu Deus do céu, é comigo, né? Eu Uhum. falei, olha, eu tô vendo. Daí ela falou, então vai, né? Eu falei, não, mas você também tá vendo, né? Bem Ela também, falou, né? não, mas ele tá bem na sua frente, né? Ele tá Uhum. bem na sua direção. E daí eu falei, não, aquilo é uma árvore, não precisa, é uma árvore. A hora que eu pensei novamente, né, que eu fui dar um passo para frente, ele deu um passo certinho, Caramba. Mas ele comigo, tinha um ele aspecto sincronizou. de um gafanhoto que você falou, é como se fosse um. É, como se fosse um gafanhoto, porque a cabeça era meio assim, né, Uhum. e a mão dele era assim, né, era tipo uma pá. Mas era humanoide, né, Ai, braço, mas era humanoide. perna, ao mesmo tempo parecia uma árvore, né, gigante. Porque tem uma raça, né, dos elementais que parece uma árvore, né. Uhum. E daí eu dava um outro passo, ele dava outro. Aí quando eu dei o terceiro, ele deu um passo, eu tava quase criando coragem, aí atrás saiu um outro, que eu acho que era um casal. Aí quando Uhum. saiu o outro, eu falei, não, não dá não. Aí já é muito pra mim, né. Um Aí, aguento, dois não rola.
Aí eu lembro de algum filme que eu tinha visto e tinha um ser que colocava a pessoa aqui em cima do ombro e ia andando. Deu porque eu não estava pronto ainda, sabe? Eu tinha muito essas coisas dos filmes que passavam, né? A mídia colocava só terror, né? Então, hoje em dia é diferente daquela época. Eu falei, eu não, vou lá para frente, esse ser vai me colocar no ombro dele, vai me levar para uma cidade intraterrena, né? A minha mãe falou que os seres visitavam ela e eles iam me levar um dia, e eu acho que chegou esse momento, eu não quero morrer, eu não quero ir embora, né? Eu sei que tem muita coisa para Passa fazer um por monte de mim. coisa na cabeça, né? Sim, e aí eu comecei a entrar em pânico, né? Comecei a ficar com medo, porque eu não tinha preparo nenhum e aquela dona também não sabia que raça era. Uhum. Aí eu dei um passo para trás, ele deu um passo para trás, aí eu dei outro passo para trás, né? Eles deram um passo para trás, e aí eu desisti e entrei em choque aquele dia. Eu fiquei uns 3 dias assim e, tipo, ficava olhando para os lados, né? Porque eu ficava andando na rua, olhando para ver se eles não estavam ali me olhando, porque era muito grande, né? Uhum. E ela também não soube responder. E então, até hoje, eu perguntando para outras pessoas, né? Outras pessoas que vão nesse local, elas não sabem, né? Mas outras Mas pessoas já viram também? Você já trocou informações com outras pessoas? não dessa altura e não dessa forma, né? Viram Uhum. parecidos, né? Que eles chamavam de outra raça, que chamava de Betamix. Só que essa já era uma outra, né? E aí eu perguntei para uma pessoa que tinha várias experiências com esses seres nesse local. Ele falou que talvez essa raça ela tinha sido extinta e eles estavam aqui só de passagem há um tempo, Uhum. né? E eles foram para outro lugar e por coincidência e sorte eu encontrei eles, né? Você acredita que sejam intraterrenos? É complexo saber, né? Porque podem ser gigantes, né? Não sei, pode ser, por exemplo, seres gigantes com uma armadura, né? E daí como a cabeça era meio oval assim, podia ser um capacete, por exemplo, né? É Uhum. bem complicado, porque eu sei muitos relatos, por exemplo, que muitos desses seres têm radiação, né? É muito forte. Então, talvez ele possa ter um equipamento que não passe aquela radiação, né? Ah, sim, como Ele para conter a radiação dele. pode ter qualquer forma, né? É bem complexo, né? Pode ser intraterreno, né? Ou pode estar só de passagem mesmo. Mas os relatos dos intraterrenos, a maioria são da nossa altura, né? Mesmo, né? Tem alguns que são mais altos, um pouco mais São altos, um sim. pouco mais altos, né? É. Sim, sim. Uhum. Os Mas não nórdicos, chegam né? a ser 7 metros, são um pouco mais altos, mas 2 metros e pouco. Os metros Né? Eles 30, são né? 1,30 grandões, m. 2 metros, 2 Sim, metros sim. e meio no máximo. Sim, principalmente os que vivem, os nórdicos, né? Os Que vivem, nórdicos, sim, sim. sim. Né? Que Eles vivem são na Antártida, né? esguios e eles são altos, assim, eles têm forma E, humanoide, são e são mais parecidos conosco, né? bem Né? parecidos. Só Sim, são sim. mais claros, né? Os cabelos, tudo bem mais claros também. Sim, sim. Eu tive um contato com uma ser bem alta, né? Uhum, Em outra live eu posso estar falando uhum. sobre ela também. Que também há uma confusão entre eles e os pleiadianos, né? Porque eles são muito semelhantes. São muitas raças, né? Eu acho que deve É, ter. Só o que trabalha na na Terra deve ter na média verdade, de. eu acho que esses que a gente chama de nórdicos intraterrenos são também pleiadianos, porém eles estão ancorados aqui na Terra. Essa é a minha visão. Você acredita que eles é Eles como são nós, pleiadianos, eles só são que não o que. É que evoluíram. eu não gosto muito de nomenclatura, assim, mas quer dizer, seria mais ou menos o que a gente costuma ver em projeção astral. Os pleiadianos são eles no futuro. Eu não sei se seria bem no futuro. Eu acredito assim que alguns deles eles conseguiram se adensar para viver nessa dimensão. Então, e eles vivem nessa dimensão, porém dentro dessas colônias intraterrenas.
E eles estão nessa dimensão. Mas como eles vibram em seus corpos parecidos, semelhantes ao nosso em termos de composição molecular, porque eles estão mesmo com a matéria adensada de forma que é perceptível para a gente, por isso que eles criaram o universo deles em locais que nós não conseguimos ter acesso, porque eles são visíveis no nosso plano, por isso eles se escondem. Mas nós estamos falando de quê? Consciências. Então, do mesmo jeito que a gente desencarna e nossa essência se manifesta através do nosso perispírito, eles também têm isso. Né? Eles conseguem se manifestar de uma forma mais sutil. E o que a gente chama de pleiadiano talvez fosse uma parte, esses intraterrenos que estariam desencarnados momentaneamente, tá? Ou talvez seja alguns que quando você vê em naves e tal, talvez eles, porque a essência mesmo deles seja mais sutilizada. O plano de origem deles, o local de origem, a matéria deles é mais sutilizada. Porém, eles tiveram essa adaptação para poder ancorarem aqui no nosso planeta, então eles se tornaram quase que com a mesma concepção molecular que a nossa. Isso foi o que eu fui conseguindo entender ao longo das minhas andanças. Né? Então, tipo Posso assim, estar completamente equivocada, gente. Eles para interagir, tem um certo tempo para ficar aqui e depois eles voltam para o interior. Seria isso? Na verdade, eles estão aqui em um corpo mais pesado. Eles têm uma civilização formada aqui em vários pontos do planeta, não é só um ponto, só que são pontos intraterrenos. Então, eles coabitam o nosso planeta do mesmo jeito que a gente está vivenciando aqui, só que eles estão em número menor, bem menor do que nós. Então, e como eles ficaram numa condição bem perceptível para a gente, e eles têm tecnologia para isso, eles se colocaram em locais, vamos dizer assim, inacessíveis para a gente. Que eles conseguem criar verdadeiras cidades subterrâneas, intraterrenas. Sim. Alguns seres me falaram que existem três, né? Três cidades intraterrenas aqui bem grandes, né? Uma, inclusive, começa no Brasil e vai até a Bolívia. Existe uma na floresta amazônica, sim, com certeza. Uhum. Pega tudo, né? E que as naves entram pelo mar, geralmente, né? E por isso que tem muito avistamento de naves mais onde tem mar, né? Tem muita coisa aí que a gente não sabe. Sim. Que não é para saber, né? Também, né? Porque talvez seja para ser assim, para não perder esse encanto, para as pessoas terem propósito, para poder, por exemplo, ter esse momento nosso aqui. Nós estamos conversando isso, né? Mas você também imagina assim, se eles são em número menor do que a gente, porém eles possuem uma tecnologia super, hiper avançada, né? E o propósito deles não sendo nos dominarmos, né, dominar a raça humana, eles não teriam também um porquê aparecer, porque eles ficariam, eu não diria nem vulneráveis, porque a tecnologia deles é até brinquedo perto do que a gente, Sim. né? Mas, de uma forma assim, não é o objetivo deles dominar a raça humana. Eles estão aqui vivenciando uma experiência assim como nós estamos vivenciando. Então, nós precisamos de um plano para poder passar pelas nossas experiências. A Terra é um plano para isso. Né? Sim. Então, de certa forma, eles também estão fazendo a evolução deles através de uma vivência num corpo mais pesado, né? Só que não precisa ter essa convivência tão próxima da raça humana, da raça aqui do planeta. Eu vejo assim. Só que alguns de nós, talvez por heranças lá atrás, por já ter convivido com eles, ou de repente, sei lá, a gente também, de alguma forma, somos alguns deles mais degenerados, que também houve a mistura aí muito grande, e a gente tem esse contato. Eu vejo isso, né? Pode ser. Ou talvez por a gente, de alguma forma, sintonizar com isso, através das nossas experiências passadas também. Tudo suposição, hein, gente? Não podem interferir, mas estão vivenciando, né? Estão vivenciando. Eles não também podem, eu sinto assim, que esses seres, até porque essa colônia intraterrena que eu fui há pouco tempo atrás, viu? Sei lá, um mês, 2 meses no máximo, né? Que eu tive aquela
experiência, aquela projeção linda. Gente, que lugar fantástico. E eles vivem numa paz, sabe? Numa sintonia. O lugar é lindo, muito bem construído. Então, não tem o porquê deles. Eles estão ali, vivendo a experiência deles. Você projetou uma cidade intraterrena? Sim. Mas você não lembra onde era? Não lembro. Eu fui engolida pela terra. Eu estava Eles num lugar primeiro ruim e depois eu fui engolida pela terra. Eles nunca deixam, né, mostrar onde era. A hora que você acorda, já está lá, né, geralmente. Não. Mas as raças, você lembra? Então, eram assim, dessa que eu digo que são, que eu tenho esse meu amigo, que é claro que desde de menina me acompanha, que ele é claro, ele é grandão, que eu digo que é o meu amigão, né? Que eu não sei. Quando eu comecei a fazer psicografia, ele se apresentou como Hilário, foi um nome que surgiu. Agora também, assim, pela vibração, eu sinto que é ele, sabe? Ele que sempre me acompanhou e que de repente ele quis se manifestar ali quando eu me permiti trazer alguma canalização. Mas não sei. Não gosto de afirmar nada, gente. Isso aqui é tão. gente, quem passa pelas experiências, a gente sabe que passou, mas é difícil afirmar. A gente não tem certeza de nada. Você tem certeza das coisas? Eu não consigo ter certeza de nada. Não. Eles vêm, né, falam muitas coisas, mas deixa tudo meio no ar, né? Assim, para você pesquisar, né? Para você, eles não podem interferir, até porque também vai alterar os próprios karmas deles, né? A evolução deles, né? A Kelly já está aí fazendo bagunça no chat. Ela começou, entendeu? A Maruta chegou. Ela já chegou aí já bagunçando, entendeu? É ciumenta. Olha só, você tem que ir para a live dela toda arrumadinha também, senão ela fica cheia de ciúme. Ela é ciumenta. O que você está esperando? Vem para cá também participar do papo. Ó, olha lá, ó, ela está mexendo com você. Vem para cá, vai competir. Você está com o teu xicrão aqui, ó. Eu tô com a minha taçona, ó. Cadê teu copão? Cadê teu copão, Glauber? O meu tá aqui, ó. Viu, Karen? Vem para cá. Daqui a pouco ela aparece. Tu conseguiu botar o link lá para ela? Tu botou? Enviei. Ai, eu não consegui. Ó, o Glauber te mandou. Ele te mandou o link aí. Lá, estão te zoando. Você está indo para a live dela também de pijama, Glauber? Toma jeito. Mas vamos lá. E você disse que conseguiu contato com esses seres, que você até hoje não tem certeza de quem são, né? Sim, não. E não voltaram mais, né? E então esses contatos que nós temos, né? As pessoas vivem pedindo contatos. E aí, quando tem oportunidade. Ó, né, olha só. Ela vai fazer bagunça, mas eu vou botar ela para dentro. Oi, gente! Olha, eu trouxe toda a minha caravana comigo. Os Narutetes estão tudo aqui, saíram da minha live e vieram tudo para cá. Oi, Meire! Oi, viu? Vamos imprensar ele assim, ó. Imprensa ele aí, ó. Não, você para outro lado. Eu imprenso para cá e você para aí. Ô, Meire, olha, eu vou falar uma coisa para você. O Glauber eu já vou começar a levar na pessoal agora. Olha, ele tá chique hoje. Você sabe que semana passada eu fui toda chique, toda arrumada. Eu tava parecendo uma noivinha, toda bonitinha, e ele foi de camiseta. Eu tinha acabado de acordar, eu já fui no embalo. Olha aí veio ele de Dom Juan de novo. Eu vou levar na pessoal, viu, Glauber? Agora não, não, viu? Tá tudo bem, Meire? Tudo bem, ele está contando aqui pra gente o encontro que ele teve com os seres. É que aqui eu tenho que vir sério, né? Porque Meire é mas sério. A Meire ri mais do que eu. Como assim você tem que estar sério aqui? Ih, Meire, eu acho que você está intimidando o menino, hein? Tá vendo?
Ó, o pessoal aqui bagunçando aqui. Eu trouxe meu pessoal todo alegre lá da minha live. Estão todo mundo bagunçando, dando risada aqui. Mas é bom, fica aí. A gente vai ouvir, ele está contando, a gente vai ouvindo. Deixa ele contar agora o que ele... A gente vai só ouvindo. Ele já contou tudo para você, né? Agora é o meu lado ciumento. Não, ele não contou tudo, não. Mas... Então vamos ouvir agora. Semana passada ele contou uma coisa que ele disse que primeiro contou para você, né? Então eu trouxe para mim. Tá certo. Então não era mais Previera. Eu falei, como assim? Mas é isso. Não, mas, gente, olha, eu vou dormir, porque aqui já são 1h15. Eu só passei para dar realmente um oi, para dar uma bagunçadinha aqui. Você veio trazer tua energia, tua alegria. Sempre bem-vinda, é uma delícia. Eu vim trazer. Conseguiu tirar o gesso? Não vou conseguir. Eu fico peninha. Botaram o outro. Não, na sexta-feira eu vou tirar radiografia. E eles vão ter que tirar o gesso para mim tirar a radiografia, né? Aí, quando eu sair da sala de radiografia, eu vou sair correndo, fugindo do hospital. Para não deixar secar. Porque no sábado eu tô indo para o Egito, e eu não quero ir para o Egito com gesso, né? Caramba! O Glauber não quer que eu tire o gesso. O Glauber, ele fica me dando Então, mas quanto tempo você tá já? Eu não lembro. Já tá 3 semanas já, eu tô boa. Muito pouco tempo. Ainda 3 semanas. Você fez a radiografia, você viu se tá consolidado? Porque não, 3 semanas é muito pouco. Eu vou fazer sexta-feira agora a radiografia. Não, no mínimo 6 semanas para consolidar o osso. Mas não. Não. Pode não ser o seu, mas o normal Não, é de 4 a 6 semanas, eu sei, né? Aqui. Ensina a técnica para começar a consolidar. Para formar o calo ósseozinho. Eles falaram para mim que eu tenho que ficar 6 semanas com esse gesso, ainda falta 2 semanas para isso. Exato. Só que eles não sabem que eu aplico a cura quântica, então tá tudo bem, eu já tô boa. Uhum. Ó, as minhas costelas que eles me deram 6 meses já tá curado. O cóccix que me deram 2 anos já tá curado. A gente até sente, mas tem que fazer a radiografia e ver mesmo se formou o calo ósseo direitinho, né? Pode até ter acontecido mesmo. E a gente sabe que é possível isso. Mas você tem que certificar, não dá só para ficar no, né? Tá bom. Viu? Tô levando bronca aqui. Obedeça direitinho. Porque senão depois ele vai ser pior, você vai ter que ficar mais tempo, ele pode também calcificar errado. Aí, encrenca à toa, né? Viu? Tá bom, mamãe. Tá bom. Eu sei que é chato, eu sei que ainda estou passando esse pé, né? Ainda não está 100%. Mas faz parte, a gente sabe, a gente está aqui na matéria, não tem jeito, né? Não, mas eu vou, na sexta-feira, eu vou tirar a radiografia e eu conto para você. Aí isso. Provavelmente, sim, não é impossível, né? Mas é bom a gente só certificar direitinho. Antes de tira a radiografia e se certifica. E não tem nada, vamos embora. Né? Eles me colocaram aqui um gesso que eu não consigo cortar. Porque todos os gessos... que eles já te conhecem. Não foram eles só, lá em cima também. Eles. Você vão botar um... A hora que eu chego no hospital, eles falam assim, ai meu Deus, chegou essa mulher terrível. Não, mas tudo bem, eu vou ficar bem, já está acabando já o tempo de ficar com esse... Não, vai acabar. E provavelmente, você tirando a radiografia e vendo que está calcificado, formou o calo ósseo, aí não tem problema, pode tirar mesmo. Mas antes disso, né? Aí você não... A gente ainda não conseguiu desenvolver nosso olhar de raio-x, a gente está tentando. Em breve teremos o olhar de raio-x também. A gente vai conseguir enxergar até energia vibrando. Mas vocês vão ver só. Eu vou tirar o raio-x e já vai estar tudo impecável. Eu creio que sim, é possível mesmo. Né? Ai, gente, mas obrigada, né? Obrigada. Um beijo. Continue aí na conversinha de vocês. Amanhã, nossa live. Amanhã o Glauber tá lá no canal, gente. A gente vai rir bastante amanhã. Eu vou pegar no seu pé se você for de camiseta. E vou fazer você trocar a camiseta amanhã. Vai ter que ir de terno, gravata. Então, um beijo. Obrigadão, Karenzinha. Obrigada mesmo por ter vindo. Beijo. Tchau. Figura. Ela é levada toda a vida. Isso. Sempre elétrica. É isso que faz ela curar, né? Rápido.
É. Essa Não, eu energia. acredito de verdade, só que a gente não pode dar bobeira, né? Ela tem que radiografar. Fora, Radiografou, viu que não estava, eu também não sou de. Mas eu tenho que. sim. Embora eu sou mais igual São Tomé, sabe? Tem que ver para crer. Fora aquela mistura que deve ter naquela caneca lá, secreta também, né? Aquela Vai puxadinha. saber. Aquela caneca mágica dela lá. Né? Eu Mas aí a até gente estava esqueci dos outros falando, até relatos. perdi. Eu até esqueci dos outros relatos que eu ia falar. Então, você estava falando que você tinha visto os seres, eles não apareceram mais. Que eram altos, eu perguntei se poderiam ser intraterrenos. Sim, sim. E aí, depois disso, teve alguns outros contatos, né? Uhum. Mas aí começou alguns em projeção mesmo, né? Uhum. Projeção astral. Uhum. E depois de um tempo, eu fui nesse lugar mesmo, né? Uhum. E eu estava com alguns outros amigos. E eles falaram que ia me levar num lugar. E chegando nesse lugar, tinha uma ser lá, uma pessoa, né? Eu achei que era um. Aí ele falou: não é nesse lugar aqui. Aí nós passamos. Só que depois disso, Você estava com outro grupo. eu estava com duas pessoas, né? Uhum. Aí eles falaram assim: vamos num lugar que eu vou te mostrar, né? Que construíram lá. Uhum. Só que não, e no meio do caminho, nós vimos uma pessoa sentada. E aí ele falou: não é aqui. Daí eu fiquei olhando aquela pessoa, né? Toda de preto, um macacão preto. E eu falei: ué, e quem que é essa pessoa? Eles falaram que não conhecia, que não era dali, aquela pessoa. E aí eu senti uma coisa diferente, né? Uhum. E eu tentei olhar ela ali, a gente estava com uma lanterna mais para baixo, né? Não apontando para ela. E ela estava toda de preto, né? E eu falei: deve ser alguém que está mexendo com um ritual, né? Alguma coisa assim. Uhum. Vamos deixar a pessoa aí e vamos embora, né? E aí, passando mais uns 20 metros, eles pararam e falaram: mas você não viu que ela tá diferente, não tá estranha? Eu falei: eu reparei mesmo, né? Ela é roqueira, não é? Parece que é roqueira, não sei. Parece, deve ser de alguma banda que veio aí, ou veio fazer algum trabalho, alguma Tá coisa. perdido Tá ali, mesmo. né? Uhum. Ele falou: por que você não falou com ela? Eu falei: por que vocês não falaram com ela também? Uhum. Eu falei: eu não vou atrapalhar, vai saber, né? A pessoa pensa mal, né? E aí eles foram, me levaram no lugar e ficou aquilo na nossa cabeça, né? E aí eles começaram a ficar com medo, porque um falou assim: você viu que o olho dela tá diferente? Eu falei: eu vi mesmo, porque o olho tava quase todo preto, né? Mas tinha a parte branca. Uhum. Eu falei: mas o mais estranho era a roupa que ela tava, né? Um calor desse. E não tem nem festa aqui, não é nem Ano Novo, Natal, Ela estava toda de preto, todo de manga preto. comprida. Era um macacão, né? E tinha Uhum. uma bota, e ela tinha uma bolsa, tipo era como fosse umas lantejoulas, fosse aquelas, uns brilhos, como que fala? Zarovski? Não sei como é o nome. Swarovski. Zarovski, isso. Swarovski. É um nome bem extraterrestre, né? Esse nome bem estranho. E tinha um LED piscando na bolsa, né? Uhum. E aí nós voltamos lá, tava voltando lá e eles morrendo de medo, né? Falaram que não ia, que eles iam para outro caminho. Eu falei: eu tenho a sensação que é uma ser, você não viu a altura dela, né? Aí eles falaram: então vamos lá, né? Aí eles decidiram ir. Chegando lá perto dela, né? Eu vi que sentada ela era da minha altura. Uhum. Eu tenho 1,83 m, então ela devia ter uns 2 e pouco, né? Sentada, porque ela ficava da minha altura.
Estava sentado assim num lugar de concreto. E eles saíram correndo, morrendo de medo. Porque a hora que eles viram para ela, o olho dela já estava todo preto. Caramba. Eles tiveram certeza que era uma ser e me deixaram lá, saíram correndo. Eu já ouvi falar desses seres que o olho fica todo preto, mas nunca. Sim. Não sei de onde são. Que eu acredito que seja uma proteção, né? Uma membrana, né? Para a luz, né? E como eles tacaram a lanterna na cara dela, né? Antes de sair correndo, então ela deve ter fechado aquilo, né? E ali eu vendo ela, vendo cada detalhe, né? Eu falei boa noite, ela só balançava a cabeça. Eu falei boa noite, tá tudo bem, né? Ela só balançava a cabeça. Eu falei, nossa, que estranho, né? E aí eu fiquei olhando ela e, tipo, parece que aquilo não incomodava ela, sabe? Eu ficava olhando. Uhum. Eu vi realmente que ela nasceu, porque a pele estava toda limpa, né? Não tinha nenhuma mancha, não tinha nada. E eu falei, eu posso ficar aqui, né? Posso conversar com você? Eu fui tentando, né? Falar várias coisas, ela não respondia. Só que ela, assim, eu estava de frente e ela estava sentado de lado, né? Só que ela não olhava para mim, assim, não virava e olhava. E cada vez que eu falava, ela só fazia assim, balançava a cabeça, né? Aí chegou um momento que ela pegou e esticou a mão, assim, Uhum. para frente, não para mim, né? E ficou com a mão assim, esticada. E eu falei, eu posso, né, te ajudar alguma coisa, você quer alguma coisa, né? Aí eu falei, você não é daqui, né? Você é extraterrestre, né? E ela só fazia assim com a mão, mais para frente, cada vez mais. Daí eu falei, nossa, a mulher deve estar num transe profundo, né? Porque nós, né, às vezes ficamos com o olho quase todo preto também, né? Às vezes quando eu estou em atendimento, o meu olho dilata um pouco, né? Por causa que está mexendo com energia ali, eu não sei se eu ficar assim também. Mas só a pupila. Só a pupila, isso, mas não, ele não completa, né? Não a íris, Sim. só a pupila. Sim, sim. E até algumas pessoas ficam assustadas, né? Porque modifica, né? Uhum. E daí nisso eu falei, não, eu devo estar atrapalhando algum ritual dela, alguma coisa aqui, né? E tipo, vou acabar arrumando encrenca. De repente, sei lá, esse terrestre tem um namorado aí, né? Se ela é desse Vai tamanho, o aparecer cara um deve... ETzão, vai me botar para Se, correr. se ela é desse tamanho, Vai o achar cara que eu deve tô ser querendo maior alguma coisa ainda. com ela. E aí eu deixei ela lá, eu fui olhando de longe, né? Eu fui pensando, né? E aí eu cheguei lá, os meninos estavam todos desesperados, falando com outras pessoas, né? Aí eu falei com outro rapaz que já tinha tido um contato com um ser assim. Ele falou que era uma ser mesmo. Daí eu falei, tá, a roupa é de tipo de comando estelar, né? Tipo, é alguma tecnologia. Eu falei, mas e a bolsa? Ele falou, essa bolsa é porque eles têm um reator. E ali onde você estava é um portal. E ali eles têm um tempo para ficar. E eles têm mais ou menos umas 7 horas para ficar aqui, né? E lá dentro da bolsa é o reator, ela aperta, e se ela não fizer isso, ou perder aquele reator, por isso que ela dá uma bolsa, ela fica presa aqui e pode virar um morador de rua, por exemplo, né? Uhum. Por isso que muitas vezes nós encontramos pessoas por aí, né? Tipo, sabem muitas coisas, né? Eles falam coisas sobre as estrelas, sobre galáxias, sobre tecnologia, e você pensa que ele está surtado, né? É. Mas ele está uma confusão, né? Tá perdido nessa dimensão. Sim, sim. Até semana passada, né? Eu vi um vídeo de um morador de rua escrevendo num vidro. E aí alguns cientistas estavam pesquisando porque aquilo parecia uma máquina do tempo. Que ele estava escrevendo ali. Uhum. E era um senhor moreno, devia ter na média de uns 70 anos e estava morando nos Estados Unidos, na rua. Uhum. Fica perdido mesmo.
Sim. Vem e não consegue encontrar o caminho de volta, porque perde esse contato, perde o portal, na verdade, a passagem, isso eu acredito mesmo. Sim, E a sim. gente vê, de vez em quando, aparece um aí que diz que eu vim do futuro, eu vim do passado, e fica Sim. todo mundo, né, achando que está louco. Não é possível, sim, isso eu sempre Sim, sim. acreditei nessa possibilidade. Sim, tem os viajantes do tempo também, né? Conscientes, né? Sim. Que eles não perderam a noção, né? Mas é É esse difícil a outro. gente encontrá-los, mas de alguma forma você tem essa facilidade para acessá-los. Porque você tem muito contato, muito Sim, relato. sim, eu acredito que seja os contratos, né? Mesmo, né? Então, muitas pessoas querem ter contatos, né? Mas mal elas sabem que cada vez que você pode ver um ser, você vai receber uma outra missão, um outro contrato, né? E esses contratos vão aumentando e essas missões vão aumentando, né? Esses contatos pararam um pouco, né? Talvez porque tenha encerrado um ciclo, né? Alguma coisa. Mas ultimamente, como é que você ajuda as pessoas? O que você, a tua terapia, você às Sim, vezes encontra pessoas que estão desorientadas, algumas sim, pessoas. sim, muitas, né? Eu trabalho na parte de publicidade, né? Criação de tudo que é tipo de mídia, né? Desde impressos até outras formas de publicidade, e eu trabalho na parte de terapia, né? E vou encaixando o tempo que eu tenho ali, respondendo elas, né? O que você faz em Então, terapia? Você eu trabalha com o quê como terapeuta? eu vou conversando com a pessoa, né? E eu vou acabando acessando a alma dela, e muitas vezes ela não quer falar os problemas que ela tem, eu acabo acessando, né? Coisas que psicólogos, às vezes, e outros terapeutas, né? Até psiquiatras não conseguem acessar ou compreender. Eu vou lá e converso com ela e ajudo nessa parte. Muitas vezes, por exemplo, elas falam de vultos, seres que elas veem, né? Ou vozes, né? Ou desalinhamento de energia, né? Mas muitas vezes eu só de estar conversando ali já está ajustando e vai vindo informações, né? Então chega a ponto de elas nem precisarem me falar muitas coisas, né? E algumas, por exemplo, às vezes elas acham que estão precisando de ajuda, mas não estão, né? Essa coisa, tipo, por exemplo, elas acharem que não tem contato com seres, não fazem projeção astral, não veem nada, elas acham que elas estão sem nenhuma função, né? Sem nenhuma missão. Na verdade, às vezes, elas já acabaram a missão delas, né? E elas vieram só para observar. E Ou você ajuda a pessoa a vigiar. entender esse processo todo, né? Sim, sim. Despertar da consciência, né? Muitas pessoas também estão dormindo, né? Igual, esses dias eu atendi um casal de amigos, e eles já estavam, né, bem alinhados, mas eu consegui ver uma outra coisa, né? Que a saúde estava bem complicada. Eu falei para aquela pessoa que ela só precisava andar, né? Um pouco, nem que fosse 20 minutos por dia. E aquilo já ajustou, né? Porque aquilo já estava vindo uma depressão, né, também. Aí com isso a consciência dela começou a expandir e ela entendeu o propósito dela, né? Que primeiro tem que se cuidar para começar a vir informações, né? Então a maioria faz o inverso. Quer Eles acessar as começam informações sem nem. isso, sem esquecerem de se cuidar, né? De se conectarem com si primeiro, né? O primeiro passo da conexão é conosco, né? Com a nossa própria Sim, essência. sim. E a nossa Elas, verdadeira essência, gente, que isso é que é. A gente sim, precisa. muitos ficam fazendo cursos e cursos, né? Procurando lá fora, e não vem respostas.
porque ainda estão na fase de querer se moldar para os outros, então quer agradar os outros, ainda está muito do externo para dentro. E a gente tem que fazer o caminho inverso, de dentro para o externo, né? Você realmente você se encontrar primeiro, para depois você, aí sim. Enquanto a gente se encontra, gente, o conhecimento vem naturalmente. É incrível, né? Sim, e na verdade os contactados são as pessoas mais simples, né? Uhum. São as pessoas que não estão nem buscando, às vezes, mas é porque elas estão na sintonia, numa frequência tão boa, né? Uhum. Você está na Terra, você tem que vivenciar a Terra, né? As experiências da Terra. Uhum. E estão observando isso também, né? Uhum. Só que você tem que tentar vivenciar do modo correto. As pessoas acham que vivenciar a Terra é tipo aproveitar a Terra, festa, né? Bebida, Oba, oba. comer tudo, né? E mal sabem que estão sendo observados a todo momento. Eu acho que a maior experiência que a gente tem de estar aqui é justamente na base do relacionamento com as limitações. Porque é muito fácil a gente se relacionar, eu acho muito mais fácil a gente se relacionar no extrafísico do que no físico. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar no físico, por quê? Sim. Porque a gente tem as nossas limitações, por exemplo, a gente não consegue ver as pessoas energeticamente ainda, totalmente. A gente tem uma leve percepção. A gente sente já quem é legal, quem não é, isso a gente consegue. Mas, quando a gente está no extrafísico, a gente enxerga a pessoa energeticamente como ela é, bem diferente. Então, você já se aproxima ou se afasta. Primeiro que já há uma aproximação, ou você uma repulsa natural, por afinidade, pelo padrão energético, por tudo. E depois que você visualiza mais do lado de lá. Eu, pelo menos, sinto isso. Então, lá é muito mais fácil a gente se relacionar do que aqui, né? Sim, a maioria das pessoas acha que porque é terapeuta, né? Porque é espiritualista, porque faz isso, faz aquilo, acha que o relacionamento é mais fácil, né? Entre familiares, para ter namorado, para ter esposo, para ter, Pelo né, contrário, é muito mais esposa, difícil. é mais complicado, porque a todo momento você está se cuidando, está filtrando, né? Está sentindo, né? A gente capta muita energia do outro. Sim, e é o dobro, né? Tipo, vem uma tristeza de alguém, vem o dobro. Aí você tem que saber criar aquele limite, né? E quando você está feliz, você está muito feliz, né? E aquilo às vezes incomoda algumas pessoas, né? Também E aí tem isso. fica, né? Tipo, é o certo você continuar, né, feliz, né? Igual a Kelly, sempre surtada, feliz. Incomoda muita gente. Sim. E outra coisa, a nossa frequência, quando a gente está muito bem mesmo, quando você está vibrando num padrão muito alto, incomoda até fisicamente o outro, por incrível que pareça. Se você chegar num ambiente que as pessoas estejam vibrando num padrão baixo, às vezes a sua presença causa um certo desconforto físico nas pessoas. Você não precisa nem falar nada, né? Não precisa nem, às vezes, nem olhar para a pessoa, né? Causa. Já está... Causa. Às vezes causa, mas assim, também tem os dois lados, né? Quando as pessoas estão num padrão melhor também, que você chega e que você sente que elas já ultrapassaram aquela barreira da frequência muito baixa, também é gostoso. Você sente, parece que você consegue dar um up no ambiente, né? Reverbera de uma forma bacana. Para aquelas pessoas que estão abertas, estão assim, receptivas a uma nova frequência. Agora, aquelas que estão fechadas nos seus casulos e que estão vibrando numa frequência baixa, quando a gente chega perto, até passam mal, às vezes. Dá até mal-estar. Sim, estranho, né? É porque nós estamos, às vezes, ajudando a curar elas, né? Incomoda. E eu vejo que tem pessoas que ficam assim, por que ri tanto? Porque incomoda, ela não sabe lidar com essa energia, né? Às vezes tem relacionado ao karma, né? Também, as vidas passadas, né? E a pessoa pode ficar brava ou ficar feliz ou incomodar de qualquer forma, né? A verdade é que a gente tem que trabalhar para ter cada vez mais pessoas felizes no planeta, porque gente feliz não enche o saco de ninguém.
Quando a pessoa está feliz, ela não incomoda, ela não se incomoda com a felicidade dos outros, Sim, sim. ela não se incomoda com nada, ela está feliz, ela não quer irritar ninguém, ela não quer incomodar ninguém. O problema é que a gente vê muita gente no planeta que não está feliz, e aí é fogo, né? Gente infeliz enche o saco de todo mundo, essa é a verdade. Quanto mais infeliz, mais chata é a pessoa, que ela fica. Ela não está nem feliz com ela não consegue. Nem ela consegue fazer ela feliz, e ela parece que ela entra naquela coisa de que se eu não sou feliz, ninguém pode ser também. É isso que a gente vê. E na verdade, essa você vê que é uma coisa muito inversa, porque quem tá de verdade feliz, de verdade, não é fingindo ser feliz, pessoa que sabe, que vive na frequência da felicidade e da alegria, ela quer contagiar outras pessoas a serem felizes também. Aquela que é verdadeiramente feliz. Você chega assim, você se sente... eu queria que o mundo todo sentisse o que eu estou sentindo. Essa é a verdadeira felicidade. Ela quer que todo mundo seja feliz. Né? E inversamente, quem é infeliz quer que todo mundo seja infeliz também. Essa é a verdadeira guerra, né? Tipo, existem as guerras que os países estão criando, né? Também justamente para criar essa vibração, essa frequência, né? Exato. As pessoas ficarem tristes, criar uma onda, né? Repetindo. E então as pessoas não compreendem que para ter, né, acesso aos seres, né? Eles se aproximarem, precisa criar essa felicidade, né? Então, é isso mesmo. Se você for um lugar que tem mais pessoas felizes, eles vão conseguir se aproximar, porque eles vão estar sentindo aquela frequência. E não é uma coisa... E é muito paradoxal. Alguém ali fez a pergunta, disse assim, como a Patrícia, como ser feliz com tantas injustiças acontecendo? Patrícia, é uma coisa que, se você consegue encontrar essa felicidade dentro de você, você não sente a culpa pelos outros estarem sofrendo, é o primeiro ponto, tá? Porque você parece que abre o universo na sua mente e você consegue entender que essa felicidade é uma conquista sua por merecimento, não mérito de que alguém lá em cima escolheu e disse assim, você vai ser feliz. Não, é uma conquista, é merecimento no sentido de conquistou, você trabalhou para conquistar aquilo. Você se esforçou, seja nessa encarnação, numa encarnação passada, você veio fazendo um trabalho e você alcançou aquele estado, né? De você conseguir encontrar essa sua felicidade. Então, é a primeira coisa, que o que nos arrasta sempre para baixo é a culpa. Então, se você não sentir essa culpa, você vai compreender que você conseguiu alcançar isso e você tem condição de irradiar isso para que outras pessoas alcancem também. Só que depende da gente querer alcançar. O problema é que as pessoas querem fórmula mágica, ninguém quer trabalhar para isso. Quer que venha um ser supremo, de repente joga uma frequência no planeta e todo mundo vai ser feliz. E não é assim que funciona. Deixar no automático, né? Não é assim. Mas a dica que eu dou é, tipo, tentarem não ver jornal, tentarem, né, ver menos notícias. O máximo... Exato. Se isolarem das notícias tristes, dessas vibrações, né? Até das redes, às vezes, né? Ou filtrar bem. Exato. Não é você ser alienado. É lógico que toda vez que um sofrimento chegar até você, alguém em sofrimento, você procurar ajudar, você transmitir essa sua positividade. Se você tiver condições materiais, ajudar materialmente. É isso que a gente tem que fazer. Porque não adianta nada você assistir um noticiário, ver uma coisa deprimente da TV, que você está do lado de cá e você não faz nada. A verdade é essa. A gente se comove, coitadinho, e chora junto, mas não fez nada. Apenas você se intoxicou com aquela informação. E é isso que quem está por trás quer que aconteça. Né? É porque é do ser humano isso, né? Querer ver o terror primeiro, as catástrofes, do que coisa de luz, né? Ao passo que, se você estiver andando na rua e, de repente, teu coração tocar, você vê uma pessoa que está abandonada ali na calçada, e, de repente, você até parar... Aí vão dizer, você é louca. Eu já fiz isso muitas vezes. E olha que no Rio de Janeiro, que todo mundo diz assim, que medo, né? Quantas vezes? É que agora eu não ando mais pelo centro, é difícil, mas eu novinha, eu andava pelo centro. E às vezes eu parava e dizia, tudo bem com o senhor, tal. Aí o que eu tinha, às vezes eu dava, conversava, dizia, tá bem, não, vai ficar...
às vezes mães com crianças na rua. Então, isso ali é você estar conectado. Às vezes, uma palavra amiga, é só enxergar a pessoa, gente. Uma pessoa que está abandonada na rua, ela se torna invisível. Ela está se sentindo ali completamente abandonada, invisível. Só de você parar e falar, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa? Né? E no meio disso, disso, você já está... Um sorriso. No meio disso pode ser um ser, né? O pessoal nem imagina, né? Às vezes está procurando, né, receber a visita de um ser bonito, alto, né, com uma roupa, né? E muitas vezes está ali, né? E com uma linguagem, né, extremamente perfeita, né? E, na verdade, aquele é senhor que estava ali, né? Só esperando. Exato. Há muitos relatos, né, de pessoas que foram, né, comunicar com essas pessoas, morador, e começou a passar informações, e depois a pessoa nunca mais viu. Informações que serviu para o resto da vida da pessoa, né? É incrível. A gente tem... Jesus falava dos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Tem um mosquitão aqui. É isso. A gente tem que estar sempre conectado, prestando atenção no que está ao nosso redor, aonde está a informação, onde eu posso ajudar também, aonde eu posso passar a informação. É assim, né? Vamos lá. Deixa eu ver, o pessoal está fazendo pergunta. Como é que é? Se pessoas infelizes incomodassem, qual seria a missão de quem veio ajudar as outras pessoas que não são felizes? As pessoas infelizes, elas realmente elas estão nessa vibração da infelicidade. E geralmente quem está numa vibe assim, ela não é natural, gente. Isso aí a gente está falando, não é que você esteja ali criticando, julgando, condenando, não é isso. É natural. É dela, ela está dentro de uma frequência que o natural é que todos fiquem na mesma frequência que ela está, para que ela se sinta melhor. Não é uma questão egoísta. Eu estou mal e eu quero que todo mundo se sinta mal. Não é isso. É porque a gente se sente bem quando o nosso meio está igual a gente. Você equaliza com o meio. Então, se você está mal e tem alguém vibrando mais alto que você, essa pessoa vai incomodar. Porque você não está consonante com aquilo ali. Então, não importa se você está num meio legal. A mesma coisa acontece se você chegar num ambiente que está todo mundo feliz, verdadeiramente feliz. Estou falando de euforia, não. Estou falando de felicidade natural, sabe? A gente confunde euforia com felicidade. Euforia, meu time ganhou, está todo mundo bebendo, todo mundo numa farra. Isso é euforia. Estou falando bem, você entra num ambiente que as pessoas estão vibrando bem, em paz, estão harmonizadas. Se você estiver baixo astral, você vai se sentir mal nesse ambiente. Aquela vibração vai primeiro bater mal, mas se você estiver aberto, se você estiver assim, e reconhecer que você é que está mal, você acaba, por equalização, você absorvendo aquela energia de todo mundo e você vai sair dali bem. Agora, se você estiver fechado e começar assim, tá todo mundo rindo de quê? Não, a vida tá uma droga, tanta injustiça no mundo, tanto não sei o que, o pessoal aqui rindo, comemorando o quê? Pronto. Você já se fechou totalmente, você vai se sentir super mal naquele ambiente, não vai conseguir equalizar, e se for um número maior de pessoas que estão bem, as pessoas vão continuar bem e você que vai sair mal. O que às vezes acontece são brigas de potencialidade, porque uma pessoa às vezes pode estar super bem, mas ela emite uma energia um pouco mais fraca. Trabalho orgânico nosso, cada um de nós tem um trabalho orgânico, de vibração molecular. Então, tem pessoas que elas estão dentro de uma frequência mais baixa, vamos dizer, a frequência da infelicidade, e o trabalho orgânico dela é muito forte. Então, essa é a verdadeira âncora. É o camarada que, se não tiver muita gente feliz junto, ele, com força, ele arrasta todo mundo para a bad dele. Né? Então, porque ele tem essa potência. As pessoas acham que os obsessores é só, né? Não é só desencarnado, não. E, na verdade, os piores são os físicos mesmo, né? Exato, são os físicos, que são os que atingem com mais facilidade a gente. O obsessor físico atinge muito mais fácil do que um obsessor desencarnado. Sim. E muitas pessoas vão no local, né, e tá passando mal ali, tá vendo que o negócio tá ruim, e ele fala, não, eu vou ficar.
né? Vou ficar porque a pessoa que está fazendo essa frequência ruim que tem que sair. E ela fica ali, em vez de ir embora, né? Fica ali e volta mal para casa. Então, se sentiu mal, não fica ali, né? Vai embora, não fica lutando, né? Porque essa guerra de energia acaba com a pessoa, né? Ai, obrigada aí, a gente. Tanta coisa para conversar. Você vai voltar de novo semana que vem. Voltando. A gente já tem encontro marcado aí, ó. Semana que vem, deixa eu ver, ó. Quinta-feira eu vou estar no retiro. Agora eu vou para Búzios com a Andréia Peixoto. O retiro é dela, viu, gente? Estou só descansando lá. Vai ser bem legal, vai ser em Búzios. Mas semana que vem estou de volta, a gente vai marcar. Acho que eu volto na terça-feira. Aí terça a gente já marca de novo para a gente bater mais papo. É muito bom ter o Glauber aqui contando todas as experiências. Ele vai fazer a saga. Vai ser igual Glauber Flix. Vai ser a série, né? A gente vai conversando, trocando aí, compartilhando relatos, que é bem legal. Viu? Vocês querem? Luna, beijo aí para você. A Luna é lá de conservatória. Também, Luna está sempre aí com a gente. Eu não sei se acontece com você, mas algumas, por exemplo, relato, informações que você tem, de repente dá um branco, né? Parece que eles bloqueiam. Falam, não, agora não. Não pode falar agora. Então, eu tinha algumas coisas e, tipo, sumiu. Eu não lembro. Uhum. Então, você, às vezes, até planeja o que vai falar, mas dá uma... Sim, como assim, né? Não sei se acontece com você. Não, acontece muito comigo. E eu acho que eles sentem de acordo com o que foi... As pessoas que foram chegando, que foram juntando, eles vão sentindo a energia para ser trabalhado, o que pode ser falado, o que não pode. Eu sinto isso muito. Às vezes, até gravando vídeo, eu começo a gravar e aí me perco. E aí, daqui a pouco volta, ou então não volta. Acontece. Né? Mas faz parte, a gente já está acostumado, a gente sabe que é assim mesmo. Né? Só não podemos desistir. Já estamos na missão, vamos na missão. Olha só, o pessoal está querendo saber como é que faz para falar com você. Isso é que é legal. Sim. As perguntas podem enviar lá no Instagram, né? Que eu devo respondendo quando eu tiver tempo, né? Vou responder todas, né? Mas é mais fácil me encontrar lá, que é Glauber_GXL. Tá. E aí tem o meu canal também, que tem bastante informações no YouTube, que é o Atalhos do Universo, né? Que também e as pessoas entram em contato. É melhor até pelo direct, pelo direct você consegue responder e de repente encaminha para o WhatsApp, quem tiver necessidade, né? Eu vou começar a fazer umas lives lá também no YouTube, respondendo, né? Algumas perguntas. Uma boa, tirando as dúvidas. Mas é mais fácil deixar no Instagram mesmo. Viu? Glauber_Xavier, não é esse o teu? GXM. É GXM? Não tem o Xavier? Não. Eu pensei que tivesse, não? Senão fica muito longo, né? Então, tá aí, ó, para vocês encontrarem ele lá no Insta, conversa com ele, ele ajuda muita gente. O pessoal gostou da ideia do Glauber Flix, vamos fazer a série. Vai passar no meu canal e no da Kelly, para não ter confusão. A gente divide. Da Karen é o Prime, é a Glauber Prime, e aqui é o Glauber Flix. A gente divide boa, né, Glauber? Dá para dividir. Tá bom. Poxa, obrigada aí pela companhia. Tá, semana que vem aí, com certeza, vou arrumar mais um diazinho aí. De repente, a gente fica sempre na terça, tá? Para a gente bater esse papo sempre terça-feira. Tranquilo. Sim, vamos combinando, conforme as ordens do Comando Estelar. Que eles também vão organizando e a gente sabe que tudo vai encaixando, né? Mas eu já vou deixar já até agendado com você para a semana que vem. E, ó, amanhã, gente, tem de novo, Cigano, Wagner Dorim, que o povo gostou da história aí, Glauber. Ó, fazer amarração cigana. Eu assisti lá. Tenho nada a ver com isso, é com Wagner, viu? Não me comprometam. Mas ele vem trazendo... Acho que é um gato que está batendo aqui.
Fui falar, viu? Tem alguma coisa estremeceu aqui na sala. Magia cigana, aí, ó, viu? Então, amanhã a gente tem o Wagner. Na quinta-feira tem a esposa do Wagner, a Karen, que vai falar dos arcturianos. Também vai ser bem interessante. Que ela faz trabalho de cura, parece com os arcturianos também. Ela vem conversar com a gente. Mas amanhã, 8h30, Wagner Dorim, dando continuidade também daquela live que ele fez semana passada, falando da magia cigana. O pessoal pediu mais. Tá aí, ó. Ele disse que vai trazer banhos, vai trazer umas simpatias para quem está encalhado aí, ó. É só pegar esse simpatia para desencalhar com Wagner. É o cigano do amor. Traga o seu amor de volta, leva aquele amor que você não quer mais. Ele está aí. Então, até eu assisti isso. Estou precisando. Viu? Amanhã, 8h30 com Wagner, tá? E obrigada de coração aí mesmo. Obrigada mesmo pela tua companhia, por estar aí com a gente. Obrigado muito pela legal. oportunidade novamente. Não, imagina. É muito legal a gente bater esse papo, né? Então, olha, uma excelente noite para vocês aí, bom descanso, bons voos, viu, Glauber, também. Ó, quem está aí comigo, se sonhar comigo, sabe que é trabalho. Essa noite, de novo, eu apaguei. Fui acho que era mais ou menos meia-noite, 1h. Acho que fui dormir, era 1h e pouca da manhã, e fui direto até 8h30 da manhã. Eu estou acordando sempre 8h30, o horário que eu volto do trabalho. Acho que estou batendo ponto lá. 8h30, então eu tenho feito trabalho mesmo, um trabalho que eu vou puxando as pessoas, estou sentindo. De repente vou aí te puxar também, Glauber, para fazer o trabalho. Estou precisando, lá recarrega, né? Dar uma recarregada, tá? Então, quem sonhou comigo aí, depois até coloca aí, pode colocar nos comentários, coloca até no comentário desse vídeo também, que aí eu vou saber se o trabalho está sendo feito mesmo, tá? Só não puxa o meu pé. Vou puxar, vou chegar, vou puxar pela terra. Não pensem que é assombração. Todo mundo que assiste, todo mundo que faz parte do canal tá inserido na egrégora. É isso que eu falo pro povo. Ó. Agora, não fiquem com medo. Tá bom? Bons voos para todo mundo. Excelente noite, excelente dia, né? Para quem está lá do outro lado também. Tá bom? Ó. Beijos e fiquemos todos com a luz, né? Até mais. Beijo.